Olá pessoal, tudo bem? Meu nome Wesley Machado, professor de Regimento Interno do TRE Bahia aqui no Gran Cursos Online. Trago para vocês hoje uma dica do Regimento Interno para o concurso do TRE Bahia. Quero tratar sobre os requisitos que devem ser preenchidos pelos advogados para serem indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Quais requisitos constitucionais são exigidos pela Constituição Federal para que um advogado possa compor a lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia? Isso porque eu e você sabemos que para a escolha de um membro no TRE Bahia, para a escolha de um advogado, após a formação da lista tríplice, esta lista é encaminhada para análise do TSE e o TSE vai verificar o cumprimento dos requisitos constitucionais. Se os requisitos exigidos para que um advogado integre a Justiça Eleitoral, se estiverem preenchidos, o TSE vai homologar a lista e encaminha a lista para nomeação pelo presidente da República. Mas se alguns dos requisitos não estiverem preenchidos, o TSE rejeita a lista, devolve a lista ao TJ para a correção do equívoco. Mas quais são esses requisitos? O que o TSE avalia? Diz a Constituição Federal que para integrar o TRE Bahia na classe dos juristas, na classe dos advogados, primeira coisa tem que ser advogado regularmente inscrito na OAB. Não é cidadão. Cidadão não pode compor o TRE, quem compõe é advogado. Além de exigir que estejamos diante de um advogado, esse advogado tem que ter notório saber jurídico. Cuidado! Em questões de concursos públicos, para confundir os candidatos, em algumas oportunidades o examinador afirma que esse advogado tem que ter notório saber em direito eleitoral. Mentira! Tem que ter um conhecimento jurídico mais amplo. Exige-se que o advogado tenha notório saber jurídico. Terceiro requisito, o advogado tem que ter idoneidade moral. Ou, em outras palavras, ou expressão utilizada por outros examinadores, tem que ter reputação ilibada. Mas só são esses requisitos? Não. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a exigir dos advogados da Justiça Eleitoral um outro requisito. E qual é este outro requisito? 10 anos de atividade advocatícia. E por que esse requisito foi exigido? Será que esse requisito é constitucional? Pessoal, para um advogado compor a lista sextupla e tríplice formada lá no 5º Constitucional, para que um advogado possa ser indicado para compor o Tribunal Regional Federal e o Tribunal de Justiça, esse advogado precisa ter 10 anos de atividade advocatícia. Para compor esses tribunais da Justiça Comum tem que ter 10 anos, disse o Supremo, por paralelismo constitucional ou em aplicação ao princípio da simetria, também será exigível desses advogados 10 anos de atividade advocatícia. Embora este requisito não esteja textualmente exigido pela Constituição, o advogado precisa preencher os 10 anos de atividade advocatícia. Portanto, 4 requisitos são exigidos dos advogados que querem compor a lista tríplice. Primeiro, tem que ser advogado regularmente inscrito na OAB. Segundo, tem que ter notável saber jurídico. Terceiro, idoneidade moral. Quarto, 10 anos de atividade advocatícia. Além destes requisitos, há situações fáticas que impedem que o advogado possa compor a lista tríplice. Então não basta preencher as condições constitucionais. Além disso, não pode incidir em uma das hipóteses fáticas que fazem com que o advogado não possa compor a Justiça Eleitoral. E quais são essas situações? A primeira delas é que o advogado não pode ser ocupante de cargo eletivo, seja federal, seja estadual, seja distrital, seja municipal. Não pode ocupar cargo eletivo.
Segunda proibição, o advogado não pode ser ocupante de cargo em comissão, seja no Executivo, Legislativo, Judiciário ou Ministério Público, não pode. Terceira proibição, o advogado não pode ser sócio, diretor ou proprietário de empresa que mantenha contrato com o poder público subvencionado ou contrato que tenha privilégio, favor ou isenção. Se o contrato mantido pela empresa que o advogado é diretor, administrador ou proprietário tem contrato com o poder público, não tem proibição. O que não pode é ele ser sócio, na verdade diretor, administrador ou proprietário de empresa que mantém contrato com o poder público, contrato subvencionado por privilégio, favor ou isenção. Nestas três situações, o advogado estará impedido de participar da lista tríplice formada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, hoje, eu e você conversamos sobre os requisitos e os impedimentos para que os advogados componham a lista tríplice formada pelo TJ Bahia e assim terminamos a nossa dica de hoje. Então, que Deus te abençoe, bons estudos, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu te espero aqui no Gran Cursos Online na nossa próxima dica.